mulheres nunca entrariam nos casos extraordinários. Amém. Essa era a convicção dos nossos pais. E eu falo isso para proteger as irmãs. Pregar, minhas irmãs, é uma tarefa pesada. Pregar é algo que exige de nós Não que as irmãs não tenham esse senso de temor. Tem. Não que as irmãs não entendam. Algumas irmãs, inclusive, são mais inteligentes do que alguns de nós aqui, do que eu, e etc. Dentre os homens mais inteligentes, algumas irmãs, Deus, na sua graça, as dota com essa capacidade. A questão não é inteligência. A questão é de chamado. A questão é a seriedade com que essas coisas são feitas. Qual é o real problema, irmãos, que gira em torno da discussão 158? Confessionalidade versus pragmatismo não confessional. Complementarismo versus igualitarismo. Ou, em outras palavras, feminismo evangélico. A real discussão que nós temos em torno da pergunta 158, ela tem nascedor em duas fontes de erro. Pragmatismo não confessional, em que você encontra homens lendo a pergunta e dizendo assim, não, de fato, 158 diz isso mesmo. Quem deve pregar normativamente, de forma ordinária, são homens. E homens ordenados para isso, homens dotados e chamados para isso. Mas como é que a gente pode resolver esse problema? Mas ele é problema para quem? Então, fazer funcionar o descompromisso confessional é chamado de pragmatismo. Se funciona, se dá resultado, se agrada, se agrega, se beneficia, então se faz. Mas existe um compromisso confessional, em que entendemos que homens são treinados, são chamados, treinados, ordenados e exercem com autoridade este ofício. Segundo problema é uma discussão já que vem há algumas décadas, não tão antiga, mas pelo menos uns 30 anos para cá, chamado complementarismo e igualitarismo. Mas esse é um problema, e já existe muita literatura em inglês, infelizmente português pouca, mas já o suficiente para a gente entender o assunto. A Cultura Cristã publicou um livro, do Wayne Grudem, mas adquira o livro, chama-se Feminismo Evangélico. Se os conciliares da IPB, para a próxima reunião do Supremo Concílio, lessem a argumentação, a boa argumentação desse livro, o assunto 158, e olha só, o Wayne Grudem é batista e não é confessional. Ele está trabalhando só com exegese. E refutando o pragmatismo secular. Primeiro, fazer um breve resumo, para os irmãos entenderem. O que o igualitarismo diz? O igualitarismo diz o seguinte, o homem e a mulher foram criados iguais em tudo. Iguais em essência, natureza, iguais em competência e iguais em funções. Logo, homens e mulheres podem exercer os mesmos papéis em todas as esferas da sociedade. Essa aqui é a tese do igualitarismo. O complementarismo vai dizer, em parte é verdade isso. De fato, Deus nos criou iguais. Nós não somos aqui do catolicismo romano até o século XIV, né, que ficava assim, será que mulher tem alma? Sabe dessa discussão, né? Então o negócio é meio... A gente já está resolvido isso aí, viu, irmãs? Não tem nenhuma dificuldade. Então, quem disse que vocês não tinham alma ou questionou isso aí foi a Igreja Católica antes da Reforma. Nós, protestantes, reformados, herdeiros do puritanismo de Westminster, não temos nada a ver com essa discussão. Mas o detalhe é, cremos que homem e mulher são iguais? Sim. Nós temos alma, nós somos corpo, nós somos imagem de Deus, homem e mulher. Nós refletimos a glória de Deus, mesmo nessa condição decaída e amaldiçoada pela presença do pecado no mundo.
Mas apesar de sermos iguais em valor, em dignidade, iguais em refletir a imagem de Deus, nós temos competências diferentes, temos capacidades diferentes. E não são somente capacidades biológicas, não é só a capacidade da mulher poder gestar e o homem não, graças a Deus. Funções diferentes de prover o lar, de cuidar da família, de proteger os filhos, de proteger a filha de predadores sexuais, são tarefas do homem, são competências diferentes. Mas, apesar de sermos iguais em valor, diferentes em competências, nós também temos funções e papéis designados diferentes por Deus, no lar, na igreja e na sociedade. No lar, quem lidera é o homem. Como Cristo, Efésios capítulo 5. Ele é Senhor sobre a igreja. Assim é o marido sobre a sua esposa. Isso também se estende na igreja. Porque a mulher também ela é governada por um princípio de complementarismo na igreja. Ela é governada pelos homens. Por isso, os oficiais da antiga aliança, os oficiais da nova aliança, todos por Deus foram chamados homens, para que eles não somente exercessem o governo em suas casas e exercessem bem, porque como pode um homem governar a igreja de Deus se ele não governar a própria casa? Mas eles foram chamados para governar a igreja, para serem a autoridade de Cristo, a boca de Deus, para que eles pudessem refletir a sabedoria do Senhor. É esse princípio que está em jogo. O grande detalhe, irmãos, é que se a pregação, que é o ato, for aprovado para as nossas irmãs, você também tem por implicação a adoção de um princípio maior chamado igualitarismo. Até aqui, a igreja presbiteriana, oficialmente nos seus documentos, não estou dizendo na prática, ela é oficialmente complementarista. Mesmo que os nossos documentos antecedam a discussão complementarismo e igualitarismo, mas porque o padrão bíblico, desde lá do Jardim do Éden, foi o complementarismo, ou que convencionou-se de 30 anos para cá chamado de complementarismo. Porque o desvio é o igualitarismo. Então nós precisamos, sim, proteger as nossas irmãs de desobedecerem a palavra de Deus. É uma honra aos homens e àqueles que são chamados, dotados, vocacionados, expor a palavra de Deus. Mas é um perigo quando uma mulher faz isso. Ah, mas pastor, eu conheço gente que se converteu com pregação de irmãs. Verdade. Eu também conheço. Se alguém se converteu pela misericórdia de Deus, como sempre se converte. E se converteu em situações extraordinárias pela misericórdia de Deus, apesar da desobediência. E não por causa dela. Essa é uma tarefa que Deus dá para os homens. Então, irmãs, não se sintam diminuídas por não terem esse em hebraico a palavra kabad é o verbo usado lá no 5º mandamento. Honra teu pai, tua mãe. Kabad literalmente pode significar peso, fardo, e significa honra. Esse é um fardo que nós não suportamos, mas ao mesmo tempo é uma honra do qual nós não somos dignos. E pela graça e pelos méritos de Cristo, nós somos instrumentos para comunicar a palavra de Deus.